Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. E o segundo curso foi curso jurista, né, que veio a ser o direito, né, de hoje. Então é interessante pensar nisso, né? Tudo provém da palavra de Deus, tudo provém da Bíblia. Até mesmo a nutrição e até mesmo aquilo que você come, tá bom? Então hoje estamos aqui, pastor Eli, minha esposa está conosco, amém? Trazer uma Amém. palavra para nós. Vamos lá, pastora. Amém. Então, agradeço, né, mais essa oportunidade, esse convite de estar aqui, a audiência de todos que estão ao vivo, os que ainda vão estar também conectados com a gente. Maná diário também. Sim, Maná Diário, né? E é interessante que tudo parte realmente da palavra, né, da sabedoria de Deus, né? Filosofia também. Exatamente. Né? Dizem que algumas áreas também de conhecimento saíram da filosofia, porque na verdade o homem ele busca respostas, né? E filosofar é isso, né? Não é brigar por ideias, mas é discutir ideias, trazer à tona ideias para que as pessoas possam aprender, né? E daí surge também porque o homem tem necessidade de ter respostas, né? E você ouve essa ministração do evangelista pensador. E com certeza essa palavra ministrada trouxe respostas. Porque o cristão ele tem o costume, pastor Márcio, de espiritualizar tudo. Talvez alguém vai pensar, nossa, mas como que ela está falando uma coisa dessa? Ela não é cristã, não tem que espiritualizar. Mas existem coisas que são concernentes ao homem. Deus espera que nós venhamos fazer. Ele não vai descer do céu e fazer. Ele já desceu uma vez, né? E fez o que deveria ter sido feito. Apresentou o sacrifício perfeito. Então, hoje ele espera que nós venhamos ser pessoas que pensam. E quando pensamos na nossa vida e buscamos as respostas, a resposta não está longe de nós, não. Ela está dentro de nós, no nosso coração, e a palavra sempre vai estar pronta a confirmar a vontade de Deus, né? A vontade de Deus, ela nunca vai longe da sua palavra. Na verdade, a vontade de Deus, ela confirma o que está escrito, né? O Senhor, ele não se contradiz a si mesmo. Ele é fiel para guardar a sua palavra, embora sejamos infiéis, ele permanece fiel. E ouvindo toda essa palavra do evangelista pensador sobre alimentação, sobre o cuidado, aí nós vamos para a Bíblia com o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Eu gostaria de enriquecer essa palavra com alguns versículos da própria palavra de Deus, que vão confirmar, né, o que foi dito. Você que tem a sua Bíblia aí, quiser me acompanhar, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, fala assim a palavra. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda.
quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, concluindo aqui diz isso, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Olha só que coisa maravilhosa. Eu posso construir a minha casa, a minha vida, em diversas áreas da minha vida, ou sobre a areia ou sobre a rocha. Então, aqui existem duas condições, né? E quando eu digo construir a minha vida, várias áreas da vida do ser humano, tudo que possa abranger a vida de um ser humano, né? Não é só alimentação, não é só o emocional, né? O psicológico, emocional. Não é só a questão física, não é só espiritual. Então, o homem é uma completude. Existem fatores dentro do ser humano para que ele viva. E esses dias eu estava conversando com o Espírito Santo, né? E conversando o seguinte, eu falei, Senhor, como pode? A pessoa, às vezes, talvez você que me ouve aí, você vai se identificar com isso que eu vou falar. Como pode, Senhor, uma pessoa... Por exemplo, ela se relaciona com outra amorosamente, tá? Um relacionamento, um namoro, um noivado, até mesmo um casamento que possa ter sido desfeito, né? Houve aí um divórcio, uma ruptura, e nós não vamos entrar nesse mérito agora, mas houve essa ruptura. O porquê nós não vamos entrar, mas houve, né? A pessoa namorou muito tempo, houve uma ruptura. Chegou a colocar aliança de noivado. Passaram-se alguns anos, até que às vezes as pessoas noivam muito tempo. Houve a ruptura. Um casamento de, às vezes, muitos anos, até um casamento constituído com filhos e tudo mais. Como pode, eu falava para Jesus assim, como pode, Senhor, toda aquela estrutura que foi criada para a vida daquelas duas pessoas simplesmente ruiu. Mas não é só a questão de ter ruído. Simplesmente, quando a pessoa olha para trás, parece que aquilo não existiu. Exatamente. Parece que não existiu, né? Existem pessoas que nos contam isso, que elas vão para uma mesa de divórcio, junto com um advogado, diante de um juiz, como dois estranhos. Até tiveram filhos em comum, toda uma estrutura familiar, financeira, emocional juntos, e de repente tudo aquilo ruiu. E eles tratam daquilo como se fossem apenas pessoas conhecidas, né? E eu falava para Jesus, como pode isso? O que explica? O Senhor veio com essa palavra. Foi construído, sim, foi construído muita coisa, mas sobre a areia. Porque quando uma casa é construída, você também que é um construtor aí, que nos ouve, um pedreiro, um mestre de obras, né, um engenheiro, enfim, você sabe que uma construção ela passa por fases. Não é fácil, desde o fundamento até que aquela construção seja edificada, leva um tempo, aquilo lá tem tempo. Então, é toda uma estrutura envolvida, são pessoas envolvidas. Mas o que naturalmente nós entendemos? Se essa estrutura toda for feita sobre uma base que não seja sólida, uma base que não seja forte, que não seja adequada, mais cedo ou mais tarde, as mudanças climáticas, as situações que ocorrerem aqui do lado de fora desse prédio, o que vai acontecer? Ele vai começar a ter problemas, né? Que é o caso de prédios que, de repente, eles caem, eles ruem. Nós já vimos muito caso assim pelo mundo. Mas sobre a nossa vida toda, aqui foi falado sobre alimentação, sobre o cuidado com a saúde física, com o corpo. Se essa pessoa ela pode estar edificando a vida dela na cabeça dela, mas se ela está sobre a areia, ou seja, sobre um conhecimento errado, e ainda muitas vezes ela defende aquele conhecimento errado, porque uma coisa é eu estar errada, outra coisa muito diferente é eu defender aquele pensamento errado. Então, errado todos estamos em muitos pontos da vida. Uma coisa é eu estar errada, outro momento é eu defender aquilo como verdade, verdade verdadeira. Eu defendo na mente, no coração. E o que o Espírito Santo tem proposto para nós é o seguinte: precisa haver essa mudança de pensamento. Nós precisamos dar uma segunda olhada. A pessoa, por exemplo, ela chega num momento da vida dela hoje que é doença atrás de doença. Ela já não aguenta mais, gastando com remédios químicos,
Aquilo lá começa a sobrecarregar rim, fígado, ela não entende por que ela está daquela maneira. Ela fala, mas eu estou cuidando da saúde, eu estou medicando, quer dizer, eu estou remediando algo que tem uma raiz por detrás. E a proposta do Espírito Santo é falar com a gente o seguinte: tudo tem raiz, tudo tem uma base, tudo tem um lugar onde aquilo foi edificado. Se o meu pensamento, aquilo que eu penso ser verdade, é edificado sobre a areia, sobre aquilo que eu penso, a minha sabedoria, uma sabedoria milenar, uma sabedoria familiar, algo que eu venho trazendo até da minha família, das minhas raízes, mas eu não dou uma segunda olhada para entender que os frutos da minha vida estão mostrando que tem algo errado com a árvore, porque a árvore boa dá fruto bom. Amém. E a árvore que está doente, ela começa a dar frutos ruins, frutos doentes, frutos podres, que não são bons para serem comidos. Então, a segunda olhada que nós devemos dar para a vida. Aí Jesus vem e fala, se alguém ouve a minha palavra e pratica, quer dizer, ela tem ouvido, e há uma escolha da parte dela para praticar. Eu vou falar com o que se assemelha essa pessoa. Ela vai começar a construir a vida dela sobre a rocha. E aqui, queridos, Jesus diz o quê? Que o vento vai vir, a tempestade vai vir, as circunstâncias vão vir sobre as nossas vidas. Ninguém está livre. Mas o meu fundamento, se ele é firme, isso é que vai fazer toda a diferença. A escolha em praticar a palavra não é porque eu tenho capacidade, você que está me ouvindo tem capacidade, porque o pastor que prega a palavra tem capacidade. Não, porque nós não temos. A força, o vigor, a energia do Espírito Santo, da terceira pessoa da Trindade, é o único que pode nos capacitar a praticarmos o que está sendo ensinado para nós. E aí a gente não pode sair da comunhão, da prática, da busca pela vontade de Deus, pela sua palavra, pelo conselho do alto. Amém. Só que o problema ou a questão é que Jesus tem falado. Aquele que ouve as minhas palavras, pratica, a casa vai ser construída sobre a rocha, a vida dessa pessoa vai estar num lugar firme. Mas ela ouve, como foi falado o evangelista pensador. Tem nada a ver. Isso é bobagem. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ela começa a construir, continua construindo a vida dela sobre a areia. Quando o vento vier, quando a tempestade vier, a queda vai ser grande ainda, Jesus falou. E quanto mais construir, né? Interessante. Porque a questão é que nós queremos, né? Nós queremos mostrar construções muitas vezes. Nós queremos adiantar o processo das coisas, né? Mas nós precisamos crescer em comunhão, crescer no Espírito por dentro, assim, o reconhecimento do quanto a maneira que eu penso se encarrega de levar a minha vida pelos lugares que eu tenho ido. Então, se eu não paro para dar uma segunda olhada, se eu não paro para ressignificar aquilo que eu tenho defendido, eu posso até ouvir as palavras do Senhor, como Ele está dizendo aqui. Ele ouve, mas Ele não pratica. Ele vai continuar a construção da sua própria maneira, né? Que a gente fala, ele vai construir com material de terceira qualidade. Mas aqui o problema não é o material em si, é o fundamento, o alicerce. É o alicerce. Pode ser até uma casa simples, mas se o alicerce for forte, for firme, quando as intempéries vierem, não vão conseguir tocar a ponto de fazer com que aquela casa caia e seja grande a queda dela. Ela pode sentir a força do vento, mas o alicerce vai fundamentar essa pessoa naquele lugar. Amém? Então, dar uma segunda olhada, ressignificar dentro da palavra de Deus é o caminho. Quando eu abaixo as minhas defesas, né? Eu abaixo as minhas defesas. Essa semana eu ouvi um homem de Deus que eu conheço há algum tempo e tem feito um trabalho maravilhoso. Ele falou assim: aquele que não senta para aprender não está apto para levantar e ensinar.
O sentar e aprender com o Espírito, o sentar e aprender com a palavra. Estar verdadeiramente numa posição de aluno, de aprendiz. A gente só para de aprender quando a gente acha que já pode ensinar muito e não precisa aprender mais, né? E aí a gente começa a entrar por lugares perigosos, porque enquanto você estiver nessa terra, você está em constante mudança, em constante aprendizagem, com constante transformação. Porque a visão de Deus é que sejamos transformados à sua imagem e semelhança. Olha para você hoje pelo espelho da palavra. Quanto você se assemelha ao Senhor? A imagem e semelhança dele. Tem pessoas sinceras aqui que estão me ouvindo que vão falar: puxa vida, Eli, falta muito. Não tem problema. Mas você está disposto a se entregar a essa aventura de ser transformado pelo Espírito de Deus? Eu estou, Eli. Então está tudo certo. O problema é quando eu olho para a imagem da palavra, para o espelho da palavra e falo: não, eu estou bem parecido com Jesus. Mas muitas vezes os meus frutos não demonstram aquilo. Então, se eu não sento para aprender, eu não estou preparada para levantar, para ensinar, para defender ideias. Tem nada a ver. Esse negócio de comer açúcar não tem nada a ver. A pessoa não parou para aprender, ela não parou para pesquisar, ela não deu uma segunda olhada, ela não investigou sobre aquele assunto, ela não buscou entender, compreender com argumentos sólidos, com embasamentos, e ela chega e fala: não tem nada a ver? Quer dizer, como é que pode, pastor Márcio? Pois é. Como é que pode isso? Fala para mim, como é que pode uma pessoa que não sentou para aprender se levantar para ensinar que aquilo não tem nada a ver? Fala aí pra gente. 1 Coríntios 8, verso 1, 2. Aquele que diz conhecer alguma coisa, ainda não conhece. Como Pensa deveria, conhecer, né? A palavra ainda fala aqui, aquele que pensa conhecer. Eu pensar de mim mesma acima do que eu deveria pensar, né? E os frutos vão mostrar, né? Então, quando a gente para e dá uma segunda olhada para a vida, para a própria vida, a gente olha: poxa vida,